Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Escrituras Plus. Deixa eu pedir algo desde o início para você. Curta, comente nesse vídeo, porque quando você curte, quando você comenta, ajuda o algoritmo aqui do YouTube a divulgar o nosso material, divulgar o nosso conteúdo, e nós podemos assim alcançar um maior número de pessoas. Bom, conheça o nosso curso também, aqui embaixo na descrição o link, clica por favor, vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Eu sei que várias pessoas já clicaram, já viram, já conheceram, mas clique você também, conheça o nosso curso. Antes de criticar, vai lá dar uma olhada, veja direitinho. Deixa eu dar uma explicação, eu fiquei aproximadamente um mês sem gravar vídeo aqui para o YouTube. Eu estava trabalhando num outro projeto, um projeto mais secular, né? Trabalhando quase todos os dias da semana. Eu só não trabalhava na quinta para poder ir para o conservatório de Tatuí. Mas agora nós estamos aqui prontos para produzir vídeo, gravar para vocês e tudo mais. Dito isso, nós queremos voltar para a nossa série de dicas de pregação. Nós já fizemos, se não me falha a memória, 5 vídeos com esse tema. Esse é o 6º vídeo e nós queremos abençoar a sua vida, você que está envolvido com a pregação da Palavra de Deus e deseja fazer isso com maior seriedade. Deixa eu dar 4 dicas para você. Quando você separa o texto bíblico, você pode identificar 3 questões. Então, as 3 primeiras dicas estão relacionadas com essas 3 questões. A primeira questão que você pode identificar quando você separou o texto bíblico. A primeira, identifique o problema daquele texto. O que eu quero dizer com problema? O que está de errado no texto? Qual é o pecado que está acontecendo ali? Alguém está desobedecendo? Alguém não está cumprindo a palavra de Deus? Alguém está duvidando? Tem morte? Coisas nesse sentido. Tudo relacionado nesse viés negativo é problema. Toda vez que você identifica o problema do texto, você se aproxima daquilo que Deus está fazendo no texto. Então perceba, todo texto bíblico terá um problema. Gênesis 3, por exemplo, Adão e Eva desobedecem a Deus. Gênesis 4, Caim mata Abel. Gênesis 5, apesar de uma linhagem permanecer fiel, você tem pessoas que ainda não buscam a Deus. Gênesis 6, a corrupção está sobre toda a face da terra. Então, são dicas para você poder perceber quais são os problemas que estão no texto. Na medida que você lê e começar a identificar, você vai poder pregar sobre eles. Uma dica suplementar a isso é que talvez esse problema do texto bíblico seja um dos pontos que você vai tratar na sua pregação. A segunda questão, a segunda dica é identifique a graça que há no texto. O que é a graça que há no texto? O que Deus está fazendo, o que Jesus está fazendo, o que o Espírito Santo está fazendo. Em Gênesis 3, por exemplo, Adão e Eva desobedecem, Deus intervém e trata com Adão e Eva, fala com eles no jardim, e daí tem toda uma descrição de como Deus faz isso. Então, perceber a ação de Deus é perceber a ação graciosa de Deus no texto. Na medida em que você identificou a graça, você pode transformar essa graça, essa ação de Deus no texto, em um ponto da sua pregação. Então perceba, se no primeiro você identificou o problema, ele se torna um ponto, no segundo, quando você identifica a ação de Deus, ele é um segundo ponto, um segundo aspecto. É importante identificar o que Deus está fazendo para que o seu sermão não seja antropocêntrico. Somente aquilo que você faz, somente aquilo que você age, e daí você consegue equilibrar as ações. Então, se Deus agiu assim no texto, Deus age de uma forma também nas nossas vidas nos dias de hoje. Portanto, identifique essa graça, identifique a ação de Deus. Terceiro, identifique a missão, o que eu e você devemos fazer a partir de tudo isso. Gênesis 3 é muito claro. Se Adão e Eva desobedeceram, se Deus veio, falou com eles, reorientou, trouxe juízo, mas não eliminou eles, o que nós devemos fazer? Eu e você devemos ser obedientes à voz de Deus. Isso é missão.
é aquilo que nós precisamos fazer. Então, em alguns momentos, isso é muito claro para nós. Em outros momentos, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais. Em alguns momentos, aquilo que a gente precisa fazer passa de um aspecto, né? Às vezes você tem que orar, às vezes você tem que jejuar, às vezes você tem que ler a palavra de Deus, obedecer. Então, dependendo do texto, essa missão pode ter alguns caminhos a mais. Só que perceba, essa missão está subordinada à ação de Deus. Quando você identificou a ação de Deus, a nossa missão é uma missão debaixo dessa graça de Deus. Ou seja, não é algo que a gente inventa na hora. É porque Deus fez algo, nós respondemos a isso. Isso que nós precisamos compreender quando a gente está estudando um texto. Então, na medida em que você identifica problema, graça e missão, você pode ter 3 pontos da sua pregação, da sua mensagem, e a partir disso apresentar algo profundo, coerente com o todo da Escritura. Bom, uma quarta dica, não está diretamente relacionada com as outras 3, mas também para enriquecer a sua pregação, use ilustrações. O que são ilustrações? São histórias, textos, músicas, imagens que colaborarão para aquilo que você está falando. Então, de repente, você quer falar sobre um ambiente de trevas. Você pega uma fotografia de algo escuro, em que as pessoas não percebem todos os detalhes. E uma contrapartida, você quer falar de uma luz que brilhou. Você pega um belo amanhecer, onde as cores são claras, nítidas e perceptíveis para as pessoas. E isso é só para você perceber o contraste, né? Às vezes você está falando sobre a morte e você encontrou um texto legal sobre o medo da morte na internet ou em algum livro que você leu. Você pode incorporar na sua pregação, né? Perceba, você não vai pregar em cima desse texto, ele é uma ilustração para confirmar aquilo que você já está falando. Às vezes uma música, um louvor, alguma coisa que aponta para aquilo que você está falando. Ou seja, a ilustração tem como objetivo tornar claro aquele ponto que você está falando. Tá? Então, quando a gente fala Gênesis 3, que Adão e Eva desobedeceram a Deus, obviamente, a gente precisa mostrar nos dias de hoje as pessoas sendo desobedientes. Então você pode mostrar um vídeo de alguém atravessando o sinal vermelho. Por mais simples que seja, é uma desobediência a uma lei. Então está mostrando, exemplificando como a pessoa age desobedecendo. Se eu desobedece a lei humana, imagina a lei de Deus, né? Bom, essas eram as nossas dicas para hoje, para o vídeo de hoje. Obrigado por acompanhar o nosso vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, nos ajuda muito. Comentar e também compartilhar com um amigo seu para que ele aprofunde na pregação e naquilo que ele apresenta para as pessoas e para a igreja que ele participa e colabora. Não se esqueça, conheça o nosso curso, clica aqui embaixo também, tá bom? Valeu, forte abraço, Deus te abençoe.